edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus, preciso mais de amor, Reino de Deus em meu coração, da compaixão tu és o Senhor, eu te preciso mais, eu te preciso mais, do teu amor verás, sem estar pronto pra me valer, eu te preciso mais, Jesus, preciso mais de poder, todo eterno Consolador, peço da dor que este meu ser, eu te preciso mais, eu te preciso mais, do teu poder verás, da tua graça vem me encher, eu te preciso mais, Jesus, preciso mais de me dar, com humildade e submissão, tua instrução eu quero guardar, eu te preciso, eu te preciso mais, da graça eficaz, sei que tu queres me conceder, eu te preciso mais, Jesus, preciso mais de ouvir, no meu silêncio a voz de amor, que dá vigor pra eu te servir, eu te preciso mais, eu te preciso mais, a tua voz verás, no meu silêncio sempre atender, eu te preciso mais, Jesus, preciso mais comunhão, contigo estarei, santo amor, és esplendor, transfiguração, eu te preciso mais, eu te preciso mais, transformação reais, a tua face eu quero ver, eu te preciso mais. Meus amados irmãos e ouvintes, Deus abençoe a todos vocês neste dia, mais uma vez. De onde foi que a igreja pentecostal caiu? De onde foi que Eva caiu lá no princípio? Onde foi que Deus tinha colocado Eva? Deus tinha guarnecido a Eva quando Deus pôs a sua família na terra, a primeira família lá no Jardim do Éden. Deus guarneceu aquela família. Deus colocou eles atrás de uma proteção. E Deus nunca mudou aquela proteção.
Aquela proteção foi a palavra falada de Deus. Foi a sua palavra. Quando Satanás atacou a palavra, cortando a palavra para Eva, fazendo Eva crer no engano que a serpente colocou na palavra, dizendo para ela que ela não morreria, que os olhos seriam abertos e ela teria entendimento. Então, ali, ela caiu da palavra. E quando os apóstolos começaram lá, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, capítulo 1, eles estabeleceram a palavra de Deus. O que o apóstolo São Paulo estabeleceu para aquele povo? O apóstolo São Paulo, ele disse que ele não veio com sublimidades persuasivas de sabedoria humana, e ele não veio agradando aos homens, porque ele não tinha recebido de homem algum, mas por divina revelação do Senhor Jesus Cristo. E ele, em Gálatas 1:8, ele disse que se ele mesmo, um anjo do céu, anunciasse outro evangelho, seria anátema, seria uma maldição. Por quê? Ele sabia o que ele tinha ensinado não era segundo os homens, nem mandamento de homens. E a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, quando Pedro estava lá conversando com Jesus com os discípulos, ele virou para eles e disse: quem diz os homens que eu sou? Aí eles falavam que eles diziam que ele era João Batista, Jeremias ou um dos profetas. Aí o Senhor Jesus Cristo virou para os seus discípulos e disse: vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, se colocando ali, disse: tu és o Cristo ungido, o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus virou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que quer dizer filho de Jonas. Não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus foi quem te revelou estas coisas. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isto? É a revelação que Pedro teve, os apóstolos tiveram e os profetas de quem é Jesus Cristo. E lá no concílio de Nicéia, 320 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, de onde foi que aquela igreja caiu? Ela caiu exatamente do ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos pregaram a Jesus Cristo. Os profetas do Velho Testamento apontaram para Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. E o que eles fizeram? Eles tiraram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, é a doutrina de Cristo, é a revelação de Jesus Cristo. Porque toda a Bíblia Sagrada é a revelação de Jesus Cristo. E eles tiraram a doutrina, tiraram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e introduziram os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Tiraram a Santa Ceia estabelecida em 1 Coríntios 11, com o vinho e o pão ázimo e o lava-pés, e introduziram o suco de uva, pão fermentado, e caíam da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Mas Deus nunca fica sem uma testemunha na terra. Ele disse que ele restauraria novamente. Ele enviaria um ministério profético nesses últimos dias para nos levar de volta a esse lugar de onde a igreja caiu do Pentecostes, lá em Nicéia. Ele disse: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Em São Mateus 17:11 ele diz: eis que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Claro que isso não é João Batista. João Batista não tinha que restaurar nada. João Batista foi o anjo do pacto que fez a ponte entre a lei e a graça, mas ele tinha que enviar um mensageiro para restaurar, porque a igreja tinha caído da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então tem uma mensagem ecoando na terra, preparando uma noiva, como foi a noiva de Éfeso. Deus tem uma mensagem restaurando, levando de volta um povo escolhido, um coração honesto, um coração sincero, que realmente ama a verdade, que aspira, que geme para saber o que é verdade. Nenhum sistema denominacional tem verdade alguma. A verdade está na Escritura, na palavra, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então tem uma mensagem ecoando na terra, a mensagem de Apocalipse 10:7, de Malaquias 4:5, de Apocalipse, como eu disse, 10:7, Lucas 17:11, ou melhor, Lucas 17:30, São Mateus 17:11, chamando o povo novamente ao verdadeiro batismo, ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira santificação das Escrituras, levando o povo a uma vida, aquela mesma vida, aquele mesmo ensinamento, aquela mesma doutrina que Paulo pregou lá em Éfeso, que Pedro pregou lá em Atos 2, quando eles se arrependeram e agregaram quase 3.000 almas. Esta é a verdadeira doutrina de onde a igreja pentecostal caiu. Deus tem uma mensagem, uma voz ecoando na terra, lhe chamando de volta a esse lugar, para que ele possa te levantar, porque todos que irão no rapto, eles têm que estar neste fundamento, nessa doutrina verdadeira, como Paulo disse para Timóteo, nunca extraviar dela. Que Deus possa vir no seu coração, meu irmão, minha irmã, e te manter firme nesta doutrina. E você que está ouvindo pela primeira vez, que Deus possa compungir o seu coração e você possa analisar realmente as Escrituras para ver se você está na doutrina dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo, o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo, como foi instituído lá na Bíblia Sagrada, em Atos, no capítulo 2. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.